Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema, o movimento woke e a palavra de Deus. Salmo 94, 20 está escrito: porventura o trono de iniquidade associa-se contigo, o qual forja o mal por uma lei? Meus amados, o mundo em que vivemos está cheio de ideologias e movimentos que se chocam com a verdade da palavra de Deus. E um desses movimentos é o movimento woke. Para muitas pessoas hoje, aderir ao movimento woke, ser woke é um status social de honra. Meus amados, o movimento woke tem como objetivo principal desfazer os princípios morais da palavra de Deus, os quais são normais e saudáveis. Esse movimento woke tenta normalizar tipos de comportamentos não normais. Esse movimento tenta colocar na cabeça das pessoas a redefinição do casamento. Ou seja, o movimento tenta desfazer a união biológica natural entre o homem e uma mulher que a palavra de Deus ensina. A noção antibíblica de que dois homens e duas mulheres possam se casar e adotar filhos tem sido chamado pelo movimento woke de o novo normal. Meus amados, a estratégia desse movimento woke é direcionada ao nível político e ao nível judiciário. Ou seja, a estratégia ao nível político é direcionada aos políticos de um modo geral, governadores, prefeitos, senadores e deputados. E a estratégia direcionada ao nível judiciário é exatamente dirigida aos magistrados, aos juízes da Suprema Corte dos países. A finalidade é levá-los a pegar o martelo e esmagar a distinção biológica e imutável entre o homem e uma mulher, chocando-se isso com a verdade da palavra de Deus. Em Gênesis 1:27 está escrito: e criou Deus o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou. Em Gênesis 2:24 está escrito: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Portanto, esses dois versículos, Gênesis 1:27 e Gênesis 2:24, está definido, estabelecido a distinção biológica entre um homem e uma mulher, e também é definido aqui nesses versículos o casamento heterossexual. O movimento woke ensina que os nossos pensamentos moldam a realidade. Ou seja, o mundo físico pode ser redefinido, reconfigurado pela imaginação humana. Olhem só o que eles dizem. Na sua mente, você imagina, você constrói uma reconfiguração de um homem casando-se com outro homem, ou então uma mulher casando-se com outra mulher. E aí isso torna-se uma verdade inquestionável, isso torna-se o que eles chamam de o novo normal. Meus amados, somente uma mente obtusa, inepta, pode acreditar numa doutrina, numa ideia dessa insana do movimento woke, para promover e estabelecer a sua doutrina antibíblica.
o movimento woke usa a técnica da psicologia das massas. Essa técnica diz que uma ideia, uma doutrina, para ter sucesso, ela deve ser endossada pelas celebridades. Quais? Atores, atrizes, cantores, cantoras, atletas renomados, famosos, e a todos esses atletas, essas figuras públicas, renomadas, que aderem ao movimento woke, todas elas são comunistas. Por quê? Porque o movimento woke é um ramo da doutrina marxista, da doutrina comunista. Essas figuras públicas renomadas, comunistas, manipulam um público tolo, que adere facilmente à doutrina, à ideia, como se a doutrina e a ideia tivesse credenciais científicas e fossem normais e saudáveis. É assim que o movimento woke consegue convencer e aprovar, por exemplo, a legalização das drogas, a legalização do furto, a legalização do crime, que nós estamos vendo hoje. Os criminosos que estão sendo deportados dos Estados Unidos para os seus países de origem estão sendo ovacionados, aplaudidos, estão sendo honrados quando chegam em seus países de origem. Meus amados, é assim que o movimento woke trabalha, legalizando o crime, legalizando o casamento de pessoas do mesmo sexo, legalizando a adoção de crianças por homossexuais, legalizando o casamento de humanos com animais, legalizando o homicídio de crianças nascituras. Meus amados, a doutrina e o pensamento do movimento woke é perverso. Os adeptos do movimento woke, eles dizem o seguinte: se uma mulher grávida quiser manter o feto até o nascimento, então ela tem um bebê nascituro em seu ventre. Entretanto, se ela não quiser manter o bebê, o feto, até o nascimento, ela tem nada mais, nada menos, segundo o movimento woke, um amontoado de células supérfluas em seu útero. Portanto, ela tem o direito, a mulher grávida, de destruir o feto. A escolha é dela. Como se vê, esse é o pensamento. E esse pensamento para o movimento woke quer dizer, cada pessoa pode decidir o que é moralmente aceitável em um determinado contexto. Para o movimento woke, tudo é relativo, a verdade é relativa. Até a democracia é relativa. O movimento woke não tem referência moral fixa. Não tem um padrão de certo e errado. Meus amados, é ir muito longe acreditar que através de um ato governamental ou de um ato de uma Suprema Corte de um país pode transformar o homem em uma mulher ou vice-versa. Isso vai de encontro àquilo que Jesus diz em Mateus 10:6. Desde o princípio da criação, Deus os fez, macho e fêmea, disse Jesus. É ir longe demais. Acreditar que um aditamento à Constituição irá redefinir, reconfigurar o casamento monogâmico e heterossexual estabelecido, ensinado pela palavra de Deus taxativamente. É ir longe demais querer que um decreto humano legalize o furto, enquanto a palavra de Deus diz em Êxodo 20:15, não furtarás. É querer ir longe demais legalizar o homicídio de crianças nascituras, enquanto a palavra de Deus diz em Êxodo 20:13, não matarás. Meus amados, o movimento
woke é a velha anarquia comunista, disfarçada com o nome de um novo normal. Satanás, ele tem sempre o objetivo de fazer prosperar, crescer a desordem moral, o caos moral na sociedade. E o que é de mais grave, mais horripilante do movimento woke é que ele promove a fluidez de gênero entre as crianças. Ou seja, as crianças são levadas a terem um conhecimento de uma variedade de comportamentos sexuais inapropriados, desordenados. E a finalidade é que a criança escolha o seu gênero preferido e forme ligações românticas, ligações homoafetivas com outra criança do seu próprio gênero. Isso é um absurdo e biblicamente condenável. E tudo isso visa solapar a moral e a ética ensinadas na palavra de Deus. E se alguém questiona esse processo de emasculação moral, é taxado de homofóbico. E é ameaçado por penalidades dentro da lei. Existem países que consideram uma infração à lei usar o pronome correto ele ao invés de ela, ao se referenciar a uma pessoa que supostamente alterou o seu gênero. Meus amados, o profeta Isaías já predisse essas atitudes punitivas dos governos. Isaías 29 e 21 está escrito: por causa de uma palavra condenam um homem e armam laços ao que repreende na porta sem motivo, negam ao justo o seu direito. Isaías está dizendo aqui que os governos, no tempo do fim, eles armam um laço para qualquer um que se atrever a se manifestar contra o que eles estão fazendo. Meus amados irmãos, a palavra de Deus também, ela condena o governo que se atrever a legalizar o mal. Foi o versículo que eu li no começo, Salmo 94, 20. Porventura, o trono de iniquidade associa-se contigo, o qual forja o mal por uma lei. Aqui, o salmista está dizendo que quando um governo, escutem bem, quando um governo institui o homicídio e a depravação moral na lei, esse governo está legislando a favor de Satanás. Está legislando a favor do trono de iniquidade, de acordo com o Salmo 94, 20. O movimento woke é a malignidade legalizada. Não tem dúvida. Por quê? Porque intensamente esse movimento é hostil à moralidade cristã e ao padrão de justiça prescrito na palavra de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus não é como um artefato de um tempo que ficou no passado, que ficou para trás. Não! A palavra de Deus foi, é e continuará sendo o único guia moral para uma sociedade atual, para o mundo atual. Louvado seja Deus, que a potente mão do Deus vivo esteja sobre você, sobre a sua família e sobre o seu ministério. Compartilhe esta mensagem com outros irmãos e irmãs que você conhece. Vou colocá-la também no meu canal do YouTube, cujo endereço encontra-se aí embaixo. Amém? E louvado seja o nosso grande Deus.